E o que antes era um tabu, hoje é algo normal. Fazer em vida o testamento dos bens e oficializar em cartório evita problemas e dor de cabeça para todo mundo. Dizem que a única certeza desta vida é a morte. E como daqui nada se leva de bens, quem tem pode fazer um planejamento que facilite o processo de sucessão. Alguns anos atrás falava, vai fazer testamento, tá para morrer, tá com uma doença grave. Hoje não, hoje a procura para os escritórios que militam nessa área está sendo grande para se fazer um planejamento sucessório. Foi exatamente isso que este casal fez. Já decidiu em vida como vão ficar os bens conquistados depois da morte. Claudemir e Jupira fizeram uma doação vitalícia do patrimônio para a única filha. Então, quando você entra com uma doação vitalícia, a pessoa que está recebendo, ela tem a propriedade, mas ela não pode fazer nada na propriedade. Ela não pode vender, entendeu? Ela não pode adquirir para ela uma coisa que nós estamos vivos e aquilo ali pertence a gente também. A doação realizada de pais para filhos é considerada pelo artigo 544 do Código Civil como adiantamento de herança. Com o documento, a filha não vai precisar fazer o inventário na ausência dos pais. Ela já vai estar mais tranquila com relação à perda de tempo burocrático. A gente se preocupou com isso e a gente sempre foi assim mesmo, muito organizadinho. Outra providência simples é a preparação de um testamento, uma antecipação em vida de como se deseja a partilha dos bens. São 3 tipos. O testamento público e o cerrado precisam ser registrados em cartório, na presença de testemunhas, sendo que a diferença entre eles é o reconhecimento do conteúdo, que é permitido no público e mantido em segredo no cerrado. Já o testamento particular não precisa de cartório, bastando apenas a presença de 3 testemunhas. O testamento, ele pode ser mudado a qualquer momento pela pessoa, porque o testamento é um ato unilateral, ninguém pode fazer por outra pessoa. Então a pessoa faz e ela pode a qualquer momento revogar ou alterar com o passar do tempo. Depois disso e com a morte da pessoa, é feito um inventário, em que um dos herdeiros é nomeado como administrador do espólio, que nada mais é do que as obrigações, os direitos e os patrimônios deixados por alguém. Só que esse responsável não vai poder fazer o que bem entender, não é assim que funciona. Na verdade, é ele o indicado para efetuar, por exemplo, o pagamento de dívidas, de custas de procedimentos, fazer a manutenção do que existe e, principalmente, prestar contas aos outros herdeiros sobre o uso dos recursos até o desenrolar da partilha. Quando o acordo é feito de forma amigável, o inventário pode ser feito em qualquer cartório, como este aqui. Mas quando se arrastem divergências entre os herdeiros, aí é preciso abrir um processo e a decisão do inventário vai depender de um posicionamento da Justiça. Nos casos que chegam ao STJ, os ministros observam 2 fatores presentes na jurisprudência: o de assegurar a vontade do testador e o de proteger o direito dos herdeiros, principalmente de companheiros. É que com a inconstitucionalidade do artigo 1790 pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros do STJ passaram a equiparar a sucessão da união estável e do casamento. Antes, quem vivia em união estável tinha direito a apenas 1/3 da herança se concorresse com os outros parentes. Agora é 50% para cada. Com relação às contestações de testamento, o STJ mantém alguns posicionamentos. Por exemplo, no caso do testamento escrito de próprio punho. Segundo os ministros da 3ª turma, o documento não pode ser formalizado sem todos os requisitos exigidos na legislação, como a assinatura das testemunhas e a presença delas na lavratura do documento. Por outro lado, de acordo com a jurisprudência, a falta de algum desses requisitos não é suficiente para anular o testamento quando o procedimento adotado satisfaz completamente a vontade da pessoa falecida. Foi o que aconteceu com o seu Adalto. O nome dele foi citado no testamento da ex-patroa como herdeiro deste apartamento onde a mulher vivia. O irmão dela chegou a contestar durante a procura do documento no imóvel. Primeiro ele me perguntou onde é que ela deixava os papéis, documento. Eu falei, eu vejo ela deixar aí nessa gaveta aí. Depois que ele viu o documento, não. Aí ele deixou de mão. Ela deixou bens para mim e para ele. Aí tinha que dividir, né? Hoje, o apartamento de 60 metros quadrados da ex-patroa, com quem Adalto trabalhou por quase 40 anos, está no nome dele.
um gesto bonito, né, que ela fez, de agradecimento que eu fiz por ela e que eles fizeram para mim também.